grande alegria poder estar com cada um de vocês neste dia. Quero dizer meu muito obrigado, quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição, e eu espero que você goste, que você aprecie aquilo que nós vamos dizer. Convido você, portanto, a participar conosco a partir de agora. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: fé e boas obras. Então, vamos lá. Muito bem, fé e boas obras. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Diz assim: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A nossa oração nesse instante é feita no sentido de que o meditar do nosso coração seja aceito pelo nosso bom Deus. Eu queria conversar com vocês um pouco, antes de argumentar sobre o texto lido, sobre o Pacto de Lausanne. O que é isso? Lausanne, finalmente, é uma cidade suíça, onde ocorreu em 1974 um famoso congresso internacional de cristãos. Naquela cidade estiveram reunidos representantes de 150 países. E ali surgiu o Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial. Nesse congresso ficou estabelecido um pacto, um acordo, que foi assinado por 2.300 crentes, que se comprometeram a ter um maior envolvimento com a evangelização. Desde então, esse pacto, o Pacto de Lausanne, ele tem sido referência para diversas igrejas e organizações missionárias. O quinto parágrafo deste pacto define a responsabilidade social cristã e dá base ao que se pretende através de muitas missões urbanas, entre elas a Capelania Empresarial +1, ministério que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Esse quinto parágrafo fala sobre as boas obras que devemos fazer. Eu vou ler com vocês esse texto que diz o seguinte. O texto que eu estou lendo é o quinto parágrafo do Pacto de Lausanne. Afirmamos que Deus é Criador e é o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse, portanto, o interesse de Deus, pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Pelo fato de que toda a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa, sem distinção de raça, sem distinção de religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida, e nunca explorada. Aqui também nós, cristãos, nos arrependemos da nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social como mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, sabemos disso, nem a ação social seja evangelização, e nem a libertação política seja a salvação, esteja ligada a ela, afirmamos que a evangelização e o envolvimento social, sociopolítico, são ambos parte do nosso dever cristão. Pois ambos, a evangelização e o envolvimento social, são necessárias expressões de nossa doutrina acerca de Deus e acerca do homem. O nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem de salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação,
e não devemos ter medo de denunciar todo o mal, toda injustiça, onde quer que elas existam. Quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo no seu reino, e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando, dia a dia, na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. Termina esse 5º capítulo com a seguinte frase: a fé sem obras é morta. Então, queridos, nós vamos explicar, argumentar, falar sobre esse tema, a fé e as obras sociais, a partir do próximo vídeo. Convido vocês para que assistam. Bom dia! Nós já gravamos um primeiro vídeo. No início desse vídeo nós lemos um texto da Epístola de Tiago. Essa epístola foi escrita perto do ano 62 e muito provavelmente pelo irmão do Senhor Jesus, ou por um outro, Tiago, citado no Novo Testamento. Como, por exemplo, o filho de Zebedeu, citado em Mateus 4:21, ou o filho de Alfeu, citado em Mateus 10:3. Poderia ter sido escrito por Tiago, o menor. Ele é citado em Marcos, capítulo 15, versículo 40. Tiago, pai de Judas, citado em Atos 1. Ou Tiago, o irmão de Judas, citado no livro de Judas 1:1. Não se pode afirmar, sem chance de erro, que este seja um livro apostólico, portanto escrito por um apóstolo, exceto pela tradição da igreja primitiva. Tiago é uma carta para todos os povos, é uma carta, uma epístola universal, embora tenha sido escrita para os judeus cristãos na dispersão. É um texto representante do cristianismo judaico, do cristianismo legalista, muito conhecido no primeiro século. Uma outra constatação é que essa carta foi escrita por um helenista, um grande conhecedor do grego. Como se pode ver isso? Pela linguagem rebuscada, pelo seu estilo de categoria ímpar e pela escrita impecável da língua grega. Estudiosos afirmam que essas características literárias todas e o bom conhecimento da língua grega poderiam estar acima da capacidade dos possíveis escritores já citados. O que nos leva a uma possibilidade de um outro escritor, um outro Tiago, esse desconhecido, como é o caso de quem escreveu a carta aos Hebreus. Um fato a ser considerado: a carta de Tiago não foi conhecida pela igreja durante muito tempo. Ela só foi divulgada perto do ano 250 da nossa era. Esse fato, por si só, depõe contra a possibilidade de se tratar de uma carta escrita por um apóstolo, visto que, neste caso, não teria sido esquecida pelos pais da igreja por quase 3 séculos. Embora existam dúvidas sobre seu autor, pode-se afirmar que Tiago trata das ações práticas das boas novas, como nenhum outro. Foi chamada por pensadores cristãos de o livro dos provérbios do Novo Testamento, porque tal como aquele do Antigo Testamento, trata da prática da vida, trata do nosso dia a dia e aborda não as causas, mas sim os efeitos da salvação, que ficam explícitos na vida de um cristão salvo pela fé em Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes considera a carta de Tiago como sendo imprescindível para a compreensão da fé cristã nos tempos pós-modernos. Com base nesse texto e considerando a abordagem prática a qual o livro de Tiago nos leva, eu gostaria então de lhes falar sobre esse tema: fé e boas obras. Quais conclusões nós podemos tirar
do texto que vamos ler? Nós vamos, nesse terceiro vídeo, fazer algumas argumentações que, quanto à fé que conduz à salvação, nós podemos afirmar que ela é viva e que ela é produtiva. Leiamos de 14 a 18 de Tiago 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, com base nesse texto, nós podemos afirmar que a fé justificadora, a fé que justifica o homem, ela é viva e ela é produtiva. Vejam que o texto diz: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? O texto contrapõe dois tipos distintos de fé. Uma fé hipotética, que alguém diz ter, sem obras e morta, versus a fé de um homem verdadeiramente tem, um cristão, uma fé viva, uma fé real. Meus queridos, a vida de um corpo é manifestada, é notada pelo ato do respirar e pelo bater do coração. Um corpo morto nada faz, não reage a coisa alguma, não produz ação qualquer. Pois bem, assim também ocorre com uma fé morta. Ela não realiza nada, não produz nada. A fé morta não transpira a vida, não produz as obras inerentes a si mesma. Uma fé morta não contribui no processo de santificação da vida. Não faz de você sal da terra e nem faz com que você brilhe como luz do mundo. Uma fé morta não leva você a praticar boas obras de amor. Esta fé não pode, portanto, meus amigos, ela não pode justificar o pecador. Se ela não faz nada, ela não justifica. Ela não tem ação, ela não tem reação. Tiago não afirma em nenhum momento que obras salvam, mas lança uma pergunta de forma retórica: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele questiona, sim, a justificação por uma fé administrável, uma fé improdutiva, uma fé sem frutos, uma fé que não revela obras que a acompanhem. Tiago prega, isso sim, uma religião pura, que é mostrada pelas ações boas, praticadas. Tiago não se conforma com fé que se resume numa confissão verbal de um credo religioso. Meus irmãos, a fé que conduz o crente à salvação deve ser comprovada pela história da nossa vida, pela operosidade da nossa religião e pelo desenvolver do nosso trabalho. Vejam o que afirma o versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nesse texto, Tiago deixa claro o relacionamento íntimo e necessário entre fé e boas obras. E mostra uma relação de causa e efeito entre essas duas verdades, onde a fé é causa das boas obras. As boas obras são o efeito da fé. Fé e obras são dádivas de Deus, portanto. As boas obras já foram preparadas por Deus, e a fé
é uma dádiva, é um dom de Deus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz que se recorda diante de Deus do quê? Se recorda da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, uma fé operária, um amor altruísta e uma esperança inabalável, as quais fazem com que a eleição desses crentes de Tessalônica fosse reconhecida e lembrada. Concluindo este primeiro tópico, falo da Confissão de Fé de Westminster, que em seu capítulo 11 trata do tema justificação. Ali está registrado o seguinte: a fé é o único instrumento da justificação, mas não se trata de uma fé morta, e sim de uma fé que age através do amor. Meus queridos, nossa primeira afirmação é que a fé que conduz o homem à salvação não é morta, pelo contrário, é viva e produtiva. Continuando os nossos argumentos. Quanto à fé salvadora, nós afirmamos que ela é muito mais que um credo racional. Vejamos o versículo 19 desse mesmo texto de Tiago 2. No versículo 19, Tiago diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Meus queridos, lendo este versículo, notamos que Tiago quer conhecer a fé de uma determinada pessoa. Faz então essa pergunta: você tem fé que há somente um Deus? O texto não registra a resposta daquele crente, mas é possível inferir que a resposta tenha sido positiva. Sim, eu creio. Eu estou inferindo isso porque Tiago elogia a resposta, embora sem muito entusiasmo, ao dizer: fazes bem. Porém, logo em seguida, ele compara essa fé, esse ato de crer tão somente racional e intelectual, com a fé de um demônio, com a fé que um demônio possa ter. Tiago não está interessado na fé de demônios, mas usa essa argumentação somente para comparação. Pode-se admitir, por essas palavras, que não há alguém que seja totalmente incrédulo. Afinal, até os demônios creem. Assim, além da Bíblia, há pessoas que creem no sobrenatural. Outros creem em alguma promessa, ou em visões, ou ainda nas causas ou efeitos de uma forte emoção. Para manter viva essa fé, essa pessoa tenta explicá-la, tão somente pelo seu intelecto, pela sua razão, pelos seus pensamentos, pela sua argumentação, ou até mesmo pelas suas emoções. Outras pessoas creem em Deus, mas de um modo totalmente particular, de um modo totalmente pessoal, e buscam racionalizar essa sua fé, sentindo mesmo a necessidade de explicá-la através dos seus motivos e da sua própria inteligência. Os próprios demônios creem em um Deus único, mas são inimigos de Deus. Eles têm um tipo de fé racional, uma fé lógica, que pode levá-los a ter fortes emoções. Tiago diz que eles creem e tremem. Assim podemos pensar que crer racionalmente a ponto de tremer e de se emocionar não é por si só uma experiência justificadora. Um inimigo de Deus tem essa experiência. Enfim, o credo tão somente racional e emocional nem sempre é traduzido por santidade de vida. E
esse tipo de credo não produz aquelas boas obras preparadas de antemão pelo nosso Deus. Essa experiência de fé intelectual deixa bem claro que há um abismo entre o que a pessoa professa e o modo como ela age. Um abismo entre a fé que alguém diz que tem e o efeito dela em sua própria vida. Meus irmãos, o fato de termos opiniões corretas sobre verdades bíblicas, verdades cristãs, não se traduz em fé que justifique o homem. Pois esse credo deve ser acompanhado por uma vida prática, operosa. Esta fé, tão somente intelectual e morta, nada faz que agrade a Deus. Saibam que ninguém pode ser justificado por fé trabalhada em seus próprios conhecimentos. Ninguém pode ser justificado por uma fé desenvolvida em sua racionalidade ou gerada somente a partir de suas emoções pessoais. Ninguém é salvo através de fé que tenha origem em seus recursos próprios. Essa, na verdade, é uma velha teoria pelagiana e remonstrante. Meus queridos, a fé salvadora é dom de Deus e nada podemos fazer para tê-la. Pessoas há que creem na verdade, mas não são transformadas pela verdade. Jesus disse em Mateus 7 o seguinte: sobre os falsos crentes, que pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Afastem-se de mim, diz Jesus Cristo, vocês que praticam o mal. Atentem para essas palavras que nos levam a pensar na vida de prática. Dar frutos, fazer vontade de Deus, o praticar o mal, tem relação direta com o nosso dia a dia. Sabemos que aqueles que são salvos pela graça da soberana Trindade. Deus elege os seus, Cristo salva e o Espírito Santo aplica a salvação. Mas tudo isso acontece mediante o quê? Mediante a fé, uma fé justificadora, uma fé salvadora, ainda que a salvação seja pela graça. No entanto, saibam que nós todos nascemos pelagianos e que a conversão para a sã doutrina reformada chegou aos nossos corações somente pela ação divina e não pelo nosso esforço ou merecimento. O novo nascimento não acontece através da mera concordância racional a um credo religioso. Queridos, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, afirma que iremos nos apresentar ao tribunal de Cristo um dia e que seremos acompanhados pelas nossas obras. Percebam que as obras não irão antes como alguma garantia de salvação, nem irão depois, pois já não mais serão praticadas. E sim, irão juntas conosco perante o Senhor naquele dia. Ok? Muito bem, vamos continuar. Nós tínhamos afirmado que a fé salvadora é viva, é operante e é muito mais que um credo apenas e tão somente racional. Nós queremos fazer agora uma terceira afirmação com relação a esta fé. Nós afirmamos que ela é visível e que ela é explícita. Vamos ler os versículos de 20 a 26 de Tiago 2. Diz assim o texto bíblico: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Repito, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes de falarmos sobre este último argumento, de que a fé salvadora é explícita, eu quero falar brevemente sobre algumas considerações importantes para o estudo da Bíblia. Por causa de comparações feitas com certas afirmações do apóstolo Paulo, esta epístola de Tiago, ela foi considerada como um livro menor, de menor importância, por Martinho Lutero. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou o livro de Tiago no final do Novo Testamento, como sendo um apêndice. E esse livro nem constava do índice indicativo dos livros. Ele chamou a carta de Tiago de livro de palha, por não tratar de temas doutrinários e teológicos. Lutero considerou os escritos de Tiago contrários aos escritos de Paulo. Podemos então perguntar, onde está essa contradição entre Paulo e Tiago? Finalmente, aos Gálatas, Paulo afirma: é evidente que pela lei, ou seja, pelo cumprimento da lei, pelas obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. No texto que já lemos, Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Alguns exegetas, alguns estudiosos da Bíblia, tentam harmonizar Tiago com Paulo. Portanto, essa tentativa de harmonização obscurece os propósitos e os ensinamentos práticos de Tiago. Outros pensadores importantes do estudo bíblico que afirmam não haver necessidade de buscar esta harmonização dos textos. As duas afirmações citadas não são contraditórias em si mesmas, mas, sendo elas independentes uma da outra, então uma complementa a outra. A fé e as obras, apesar de parecerem princípios contraditórios, são verdadeiramente dois aspectos da grande verdade da salvação. A salvação é graça, que vem pela fé, de forma que a fé viva nunca está desacompanhada, meus queridos. Jesus afirma: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Finalmente, nós podemos afirmar que as boas obras tornam visíveis a fé e refletem a salvação. Que Tiago e Paulo não são antagonistas, enfrentando-se como se estivessem num duelo de espadas. Eles estão, na verdade, um de costas para o outro e combatendo inimigos diferentes do Evangelho. Paulo dá testemunho de que as obras devem acompanhar a fé. Vejamos alguns textos escritos por Paulo. Paulo ora pela igreja de Tessalônica, para que Deus console o coração daqueles irmãos e os confirmem em toda boa obra. Aos de Éfeso, Paulo escreve um dos textos áureos do cristianismo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui, nesse texto lindo, Paulo fala de graça, fala de fé, fala do dom de Deus, fala da criação em Cristo Jesus, fala das boas obras, em ideias, todas elas que se entrelaçam nesta que é uma verdadeira suma teológica. A Tito, Paulo afirma que Jesus remiu e purificou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo e Tiago veem as boas obras como provas da salvação e não como caminho para a salvação. Vejamos o que dizem sobre Abraão. Conforme Paulo, Abraão foi justificado perante Deus pela fé, ao dizer: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Conforme Tiago, Abraão foi justificado perante os homens pela obediência à fé. Tiago diz que a fé de Abraão foi vista pelos homens, ela não foi uma fé invisível. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé de Abraão se consumou, ela se tornou explícita pelas suas obras e pela sua conduta, por ter ele ido até as últimas consequências, pois pela fé Abraão ofereceu Isaque, seu filho. Da mesma forma, Raabe creu e agiu. Pela fé, Raabe acolheu com paz os espias. Deduzimos do texto lido que a fé que leva à salvação, ela é produtiva. Ainda mais, que ela é muito mais que um credo racional. Ela é dom de Deus. E, finalmente, que essa fé é visível para aquele que é salvo. Bem, é isso, meus queridos. Nós concluímos aqui os 3 argumentos e no próximo vídeo nós queremos fazer uma conclusão e uma aplicação de tudo que nós vimos. Muito bem, meus queridos. Nós acabamos de fazer algumas considerações, fizemos uma reflexão sobre o que lemos no texto de Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 26. E queremos agora concluir. Para concluir, eu quero voltar ao Pacto de Lausanne. Nós lemos no primeiro vídeo. Lembrando que esse pacto, ele termina o seu 5º capítulo com a expressão de Tiago: a fé sem obras é morta. Este pacto, meus queridos, ele faz parte dos princípios de fé da capelania empresarial mais um. O que nos leva a buscar fazer as boas obras preparadas por Deus como prova de nossa fé. Quero concluir fazendo perguntas para a nossa reflexão pessoal. Meus queridos, entre todas as boas obras que possamos praticar, há uma que é a melhor de todas: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar que o amor de Deus se manifestou em haver Deus
enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Vivermos vida plena e eterna. A melhor obra é, portanto, anunciar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, para nos salvar de todas as consequências do pecado e, portanto, nos salvar da morte eterna. Como é a fé que dizemos ter? Quais são as características da nossa fé? Que adjetivo você daria a ela? Como está, meu querido irmão, minha querida irmã, a operosidade, a produtividade da nossa fé? Como você tem demonstrado que ela é viva? Podemos afirmar que nossa fé é graça? É dom de Deus? A nossa fé é um mistério ou não? Ou podemos tentar racionalizá-la? Nós podemos explicá-la? Qual tem sido a qualidade de nossas obras? Uma outra pergunta. As nossas obras evidenciam a nossa fé ou não? Tornam nossa fé visível? Como temos sido luz do mundo? Como é que nós temos sido sal da terra? A fé salvadora em Cristo tem no seu âmago a verdade de Deus. A verdade que nos liberta e nos transforma em novas criaturas, nos faz nascer de novo, assim como transformou Abraão e Raabe. Só pelo Espírito de Deus, meus queridos, é que a nossa mente entende essa verdade. Só pelo Espírito de Deus é que o nosso coração deseja essa verdade. Só pelo Espírito de Deus é que a nossa vontade age de acordo com essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bom, nós terminamos então e eu quero contar com a participação de vocês. Quero que vocês escrevam para esse endereço que está aqui anotado e conheçam mais da Capelania Empresarial, se puderem. Tchau.